É isso aí, atenção, você que é cristão, você que não é cristão, boa noite, você que faz parte da nossa página aqui, faz tempo que a gente não vem aqui, né? Boa noite, você que faz parte da nossa... Olha, hoje nós vamos fazer uma live importantíssima, eu quero falar assim, crer em Jesus acaba com a sua vida, é o tema da live de hoje, crer em Jesus acaba com a sua vida, não fique de fora. Não fique de fora que crer em Jesus acaba com a sua vida, irmão. Isso aí. Eu quero ver aqui como que eu faço para compartilhar essa live, né, com o grupo. Né, bom, vamos lá. Não dá para participar agora. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Não, também não dá aqui. É isso daí. Bora lá, gente! Eu tenho que falar algo aqui para você aqui. O tema é crer em Jesus acaba com a sua vida. Isso aqui é um tema forte. Crer em Jesus acaba com a sua vida. Bota lá, vou botar no link no grupo. Crer em Jesus acaba com a sua vida. É um tema bem contraditório, né? Porque muita gente, ele fala assim, mas a partir do momento que eu vim para Jesus, que eu aceitei Jesus, que eu estou na presença de Deus, as coisas pioraram. Piora. Bastante, né? Pouco não. E aí nós vamos refletir sobre isso. Nós vamos refletir sobre isso daí. Crer em Jesus acaba com a sua vida. Nossa, ninguém falou isso para mim. Tudo que eu ouço é que é tão bom ser servo de Deus, tudo que eu ouço é que é bom crer em Jesus, tudo que eu ouço é que é mil maravilhas, tal, servir Jesus. Não, mas hoje eu vou falar para você algo que você nunca ouviu de ninguém, de pastor nenhum, que acreditar em Cristo acaba com a sua vida e você vai acreditar no que eu vou te falar, porque é verídico isso aqui. Nós temos uma base para falar isso para você. Tá bom? Então, quem tiver aí chegando, já vai manifestando aí, dando seu alô, boa noite, para a gente poder dar sequência aqui. E vamos usar até um texto, né, aqui bíblico, para poder até falar sobre isso daí, porque não adianta a gente falar algo se não tiver, que a própria Bíblia diz algumas coisas interessantes que vai fazer você refletir sobre isso que nós estamos falando, sobre esse tema que nós vamos falar aqui nesse vídeo, tá bom? Então eu queria convidar você que está chegando aí para compartilhar, quem estiver chegando, já vai compartilhando esse vídeo aí com outras pessoas, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe aí na sua página no Instagram, tá bom? Porque é bem desse jeito mesmo, tá? Acreditar em Jesus acaba com a sua vida, né? Que legal, né? Parece que a gente vai cometer um crime aqui falando sobre isso, né? Nossa, mas que isso? Você não tem temor de Deus falar sobre isso? Você não tem temor de Deus e falar que acreditar em Jesus pode acabar com a sua vida? Pode. Você sabia disso? Eu vou falar, falo com toda a convicção aqui nesse momento, neste vídeo. Acreditar em Cristo, em Jesus, acaba com a sua vida. Para quem não me conhece, sou o apóstolo Alessandro e venho aqui nessa página Riqueza e Sabedoria, que é a nossa página. E faz tempo que eu não tenho que fazer live, né? Mas opa, tá vendo aí? Faz tanto tempo que até sacudiu aqui sacudiu aqui a câmera. Então é isso daí mesmo que você está ouvindo, que você está vendo, tá bom? Então compartilhe aí com seus amigos, que nós vamos entender, né, esse tema bem direitinho. Porque às vezes, irmão, nós precisamos entender as coisas, como é que funciona, né? Primeiro que há uma forma muito diferente de Deus trabalhar nas nossas vidas, na vida das pessoas, né, em vista do que elas pensam, do que elas imaginam, né? Nada é do jeito que pensa, nada é do jeito que a gente imagina. Então, é bem verdade que durante todo o tempo que nós estamos falando e vivendo, né, como cristãos na face da terra, passamos por diversas experiências na presença de Deus, experiências pessoais, experiências ministeriais, experiências congregacionais, né, nas igrejas, experiências, né, de organizações, e aí nós acabamos, nossa mente, nosso subconsciente vai se enchendo de muita informação.
E as informações que nós recebemos vão gerar em nós e formar em nós um caráter, um pensamento, um conceito, um preconceito. E aí a gente acaba virando alguma coisa, se transformando em alguma coisa. Isso aí acaba nos trazendo algum resultado. Então, nós vamos falar sobre isso neste momento, neste vídeo aqui, tá bom? Então, nós precisamos entender em que sentido que eu estou falando isso. Em que sentido nós vamos falar que crer em Jesus pode acabar com a sua vida. Em que sentido? Com que autoridade? Né? Qual é a base que eu vou usar para isso? Tá? A gente precisa entender que as bases para falar sobre mundo espiritual, sobre vida espiritual, é totalmente diferente, né, do que as bases para falar do físico, do natural. Né? Porque quando se fala do espiritual, falamos do sobrenatural. E o sobrenatural exige uma reflexão não humana, mas uma reflexão espiritual, para poder a gente entender, né, aquilo que Deus está nos ministrando, nos ensinando. Crer em Jesus. Né? Você sabe que o judeu, ele não acreditou que Jesus esteve, não acredita que Jesus esteve entre nós. O judeu, ele não crê nesse Jesus que morreu na cruz do Calvário. Os judeus, eles creem em um Jesus que faria uma revolução. E esse Jesus que faz uma revolução que eles acreditam é um Jesus que ainda não veio, virá. Por isso a questão, né, do anticristo, que é dito na Bíblia, que esse anticristo, com certeza, ele vai, por ele vir nessa visão de causar uma revolução, ele vai ser aceito, tá? Ele vai ter crédito justamente porque ele vem na linhagem, exatamente nessa forma, nesse conceito, ele vem nesse caráter, nesse formato que o judeu espera. Um Jesus que vem para causar uma revolução, para guerrear mesmo com as armas terrenas. Tá? Então, por isso que o anticristo, né, esse homem que será levantado, segundo a Bíblia, e segundo muitos dizem, ele conseguirá ter crédito por muitas pessoas, inclusive no povo judeu, porque ele vem exatamente na linhagem e no formato que o judeu acredita. Então eles não acreditam que esse Jesus que esteve conosco, esteve entre nós, né, que viveu e depois morreu na cruz do Calvário, esse Jesus era o Jesus dito na Torá, o Jesus profetizado na linhagem de Davi, filho de Davi, porque Davi foi um grande guerreiro. Então eles esperam que fosse um Jesus que vinha nessa forma de governo, de reinado, de conquista, nessa forma de aquele que vem para causar uma revolução, tomar o governo dessa terra, né, com mãos fortes, com mãos humanas. Esse Jesus que eles acreditam. Esse Jesus que o povo judeu, ele ainda espera, tá? Por isso que eles não acreditaram no Jesus que esteve entre nós. E eles não creram nisso. E aí eu estava ali meditando hoje e veio na minha cabeça, crer em Jesus acaba com a sua vida. Você acredita nisso? Você acredita? Escreve aí, você que está assistindo essa live agora. Você acredita que crer em Jesus acaba com a sua vida? Essa é a pergunta. Eu vou provar para você que acaba. A pergunta é, crer em Jesus acaba com a sua vida, acaba com a nossa vida, acaba com a sua vida? Então eu queria fazer essa pergunta para quem está aí comigo agora, para você já escrever aí embaixo nos comentários, você que está vindo ao vivo, você que não está vendo ao vivo, tá certo? Já escreve aí, crê em Jesus e deixa a sua opinião. Crer em Jesus acaba com a sua vida? Não acaba com a sua vida? O que foi que Jesus fez na sua vida? Eu não sei o que você vai responder, mas a pergunta é essa. Crer em Jesus acaba com a sua vida? Então você vai escrever aí, tá bom? Você que está chegando agora, você que vai chegar e vai ver depois, eu quero que depois eu vou ver os comentários, tá bom? E eu vou fazer de tudo para responder aqueles comentários que estiverem aí. E aí nós vamos meditar junto aqui. Crer em Jesus acaba com a sua vida. Crer em Jesus acaba com a sua vida. É muito forte isso aqui. Tá? Então a gente vai lembrar de algumas situações, tá, que aconteceram na Bíblia Sagrada, que prova que quando nós recebemos a Jesus, quando nós temos Jesus conosco, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo,
Eu sempre faço live aqui não direcionada a pessoas cristãs, tá bom? Eu sempre faço live abertas para todos. E essa live não é diferente, apesar de nós estarmos falando sobre essa questão aí. Por quê? Nós observar a Bíblia, a própria Bíblia vai nos provar que quando você recebe Jesus, né, muitas coisas complicam, né? E muitas pessoas elas levam isso no pé da letra e falam assim, poxa vida, eu agora que creio em Deus, que acredito em Deus, que estou crendo no Senhor, eu agora vi que tudo piorou, as coisas parecem que complicaram mais. Então aí vem a tese, né, e vem esse pensamento, né, de que crer em Jesus acaba com a sua vida. Crer em Jesus acaba com a sua vida. Espera aí, deixa eu pegar. E aí você tá aí, não fica quietinho não, você que tá aí assistindo a live, escreve aí. O que você acha? Crer em Jesus pode acabar com a sua vida? Acaba ou não com a sua vida? Esse é o X da questão. Crer em Jesus acaba com a sua vida? E nós vamos falar aqui nessa live, nessa noite, tá bom? Porque algumas coisas na Bíblia vai nos provar isso, tá? Algumas coisas na Bíblia vai nos provar que o fato de recebermos a Jesus, o fato de termos Jesus, né, a nossa vida se complica bastante, né? E aí as pessoas não entendem isso e elas acham que a culpa é de Cristo. Acham que muitas delas até pensam que não deveriam, né? Receber a Jesus, ter a Jesus, porque e algumas até voltam atrás. Algumas até mesmo elas saem da presença de Deus, elas desistem da vida cristã, desistem de ter uma vida com Cristo, porque entendem que a vida piorou demais. Então, quem já passou por isso? Muitas pessoas já passaram por isso. Eu já passei numa época da minha vida, você pode ter passado, não passou ainda, não sei. Mas quem é que já pensou assim? Muitas pessoas já pensaram assim. E aí nós vamos entrar dentro de alguns princípios da palavra de Deus, e nós vamos ver que realmente muitas coisas mudam e as coisas pioram quando a gente aceita a fé cristã. Temos 5 pessoas aí, vamos compartilhar para chegar mais gente. Muitas coisas pioram quando nós aceitamos a Cristo, e aí vem os pensamentos na nossa mente, na nossa cabeça, dizendo, olha, realmente crer em Jesus, a vida complica demais, menino. E como complica? Tá? Eu vou dar só aqui uma história para você, a primeira história que eu vou falar, para provar para você que complica, para você que piora, tá bom? A vida, sua vida, e depois nós vamos explicar no final, porque quem é cristão e está me ouvindo agora, fala assim, nossa, o pastor aí está falando uma heresia. Não, não tem nada de heresia. Você vai entender em que sentido que eu estou falando e por que eu estou falando isso. Não tem nenhuma heresia. Bora lá. Então, qual era a vida de José e qual era a vida de Maria? A vida de José e de Maria era uma vida como um povo cristão normal, de um povo cristão normal, de um casal cristão normal. Era uma vida de um casal de judeus normal, onde o casamento aconteceria da cultura judaica de uma forma normal. Tudo estava nos conformes. Olhando para a vida de José e para a vida de Maria, os pais terrenos de Jesus, você vai observar que tudo estava no controle, estava tudo segundo a vida que era a vida deles. A vida, a cultura, a história, tá? Tudo planejado da forma que teria que ser. Né? José casaria com Maria, Maria era uma moça jovem, aproximadamente de 14 a 16 anos, né? Estava prometida para José, iria se casar com ele, então estava tudo mil maravilha, não tinha nada errado, estava tudo certinho, eles fizeram tudo certo, estavam fazendo tudo certo. José não via Maria, Maria não via José, e se viriam somente no casamento, correto? Então eles não tinham contato. Olhando para essa história, dessa forma que eu estou te falando, a vida de José e Maria estava correta, era a vida que eles programaram para viver. Era a vida que eles decidiram viver. Era a vida que eles queriam viver. Eles iriam viver aquilo. Por quê? Porque tudo estava dentro do controle da cultura judaica, dos pais e deles também. Eles programaram o casamento, eles prepararam tudo. Então tudo estava caminhando muito bem. A vida que eles decidiram viver, que eles queriam viver, eles estavam caminhando para que pudessem viver. Eles iam casar, iriam ter filhos no momento certo, eles iriam, né,
seguir os padrões do judaísmo, eles estavam já seguindo os conceitos e a cultura judaica. Então a vida de José e a vida de Maria, entenda, estava caminhando conforme foi estabelecido e conforme eles planejaram. Foi estabelecido pelos pais, segundo a cultura judaica, né? Quem escolhia a noiva era o pai para o seu filho, né? Muitas vezes eles eram prometidos, tá? Ainda quando crianças, a um marido, né? E a uma esposa, os pais geralmente a mesma cultura, a mesma fé, a mesma crença, e tudo certinho, tudo organizado, tudo combinado, tudo acertado. Estava tudo belezinha, certo? Tudo caminhando como teria que caminhar, certo? Mas aí acontece algo, irmão. O anjo Gabriel visita Maria. E Maria agora vai receber a notícia que estaria grávida, que ficaria grávida. E tem mais, ela ficaria grávida do Espírito Santo. Ou seja, quando começa a ter problema no relacionamento de Maria e de José e Maria? Quando começa a ter problema no casamento de José e Maria? Quando é que começa a ter problema na família de Maria? Que ainda nem era família. Quando começa a ter problema para José e para Maria? Quando eles começam a ter problemas? Eles começam a ter problemas, tá? Ou seja, se tinha alguns outros problemas, a Bíblia não relata, mas vamos nesse sentido, nesse raciocínio que eu estou falando. Quando é que começam os problemas na vida de Maria? Quero que você me responda. Você que está assistindo aqui, você é inteligente. Você é sábio, você sabe. Quando é que começa a ter problemas na vida de Maria e na vida de José? Começa a ter problema a partir do momento que eles recebem a Jesus. A partir do momento que Maria recebe Jesus, pronto, começou os problemas. Maria, que até então era uma moça honrada, vai passar a ser desonrada. Maria, que até então era uma moça correta, na boca de muita gente já não vai ser correta. Maria, que até então era virgem, né? Até então ela continuaria virgem, claro, porque ela continuou virgem depois que recebeu Jesus, porém, na boca de muitos, não seria mais, seria uma mulher qualquer. Na boca de muitos, Maria seria uma adúltera, apesar de ser virgem. José, na boca de muitos, seria um marido enganado, seria, né, segundo as pessoas dizem, seria chifrudo ou corno, não é assim? Quando é que o casal começa a ter problemas aí? Quando Jesus entra no negócio, irmão. Quando eles recebem a Jesus, aquilo que estava tudo certinho, aquilo que estava tudo combinado, aquilo que estava tudo acertado, aquilo que estava tudo, né, programado segundo a cultura, segundo o que eles decidiram viver, segundo a vida deles, certo? Estava perfeito. Mas aí recebe Jesus. Quando recebe Jesus, bagunçou tudo. Então, crer e receber a Cristo pode acabar com a sua vida. Vou repetir. Crer e receber a Cristo pode acabar com a sua vida. Receber a Jesus pode acabar com a sua vida. Eu vou repetir que vai gravar na sua mente. Porque muitas pessoas vão vir para assistir esse vídeo, né? Porque eles vão querer se deliciar com essa frase, que aceitar a Cristo, receber a Jesus, acaba com a sua vida. Então, a vida de José, a vida de Maria, a vida do casal, sim, a vida deles agora vira uma bagunça. A vida deles agora entra em uma tempestade tremenda. A vida de José e de Maria agora não é mais a mesma. Por quê? Porque eles acabam de receber a Jesus. Mas, segundo a vida deles, antes de Jesus aparecer na história, a vida deles estava perfeita. Tudo programado, tudo acertado,
tudo calculado, a data do casamento, a noiva é perfeita, o marido é perfeito, José é carpinteiro. Pensa, Maria vai assim, vou casar com o melhor homem que tem aqui, né? Em Nazaré. Vou casar com o homem mais cristão que crê em Deus em Nazaré, né? Vou ter um bom esposo, vai cuidar de mim. O homem é carpinteiro, era o carpinteiro top das galáxias lá na região. Só ele fazia, né, os móveis de madeira daquele lugar. Era um cara bem sucedido, tá? Para quem fala que Jesus era pobre, nasceu, não, era um homem bem sucedido, certo? Então Maria estava feliz. A vida que ela programou para viver, a vida que ela queria viver, a vida que ela desejou viver, a vida que ela pensou que ia viver. Certo? Era tudo certinho. Tudo mil maravilha. E José, a noiva mais bonita, né? Uma noiva preparada, uma noiva aos olhos da sociedade, uma moça recatada, uma moça honesta, uma moça santa, de Deus, escolhida, separada, né? Então, a vida que José decidiu viver e que iria viver, e ele estava vivendo, e ali aquela vida ia continuar dando sequência no casamento, só que agora tendo uma família, tendo uma esposa, estava tudo certinho. Estava tudo mil maravilhas. Certo? O bebê ia nascer no tempo certo, se eles seguindo o roteiro, seguindo, né, a cultura judaica, eles iriam ter o filho no tempo certo, tá? Primeiro eles se casar, eles teriam uma programação, certo? Aquela coisa, né, de casal, né? De repente José já era carpinteiro, tinha uma condição para cuidar da sua mulher, que era Maria, né? Tinha uma casa boa, porque ele era empresário da carpintaria. Não vamos parar de mediocridade, não vamos colocar José como pobre, porque José não era pobre, tá? José, ele tinha uma carpintaria. José não era empregado, porque o judeu dificilmente se encontra o judeu empregado de alguém. José era microempresário, no mínimo microempresário, no mínimo. Então Maria escolheu um marido que tinha uma condição, ou seja, ele também escolheu uma esposa que teria uma condição como esposa para suprir o que ele queria como esposo. Ele queria como esposa. Ela também escolheu um marido que podia suprir, porém, certo, vai haver uma mudança nessa história. Vai haver uma piora na história. Por quê? Porque pensa Maria pensa assim, vou casar com um empresário da cidade, um microempresário da cidade, certo? Vou ter uma boa casa, vai ser mil maravilhas no meu casamento, vamos ter filhos, nossos filhos, vamos trazer para hoje, nossos filhos vão estudar numa boa escola judaica, né? Nós vamos ter a melhor casa da região, nós vamos ter carro, nós vamos ter tudo, nós vamos ter um casamento abençoado, certo? O que só não mudou foi isso, né? Nós vamos viver, então havia na cabeça deles uma programação, um pensamento. É a vida que eles desenharam, que eles iriam viver, certo? Só que aí, o que acontece? Acontece algo. Jesus apareceu, irmão. Jesus apareceu, e quando Jesus aparece, as coisas complicaram. Porque tudo que eles planejaram cai por terra. Porque Jesus apareceu. Você está preparado para quando Deus entrar de vez mesmo, de cabeça, na sua história, na sua vida, ele bagunçar tudo que estava programado? Ele bagunçar todos os seus planos? Ele bagunçar todos os seus projetos? Ele bagunçar todas as suas expectativas? Ele bagunçar tudo que você desenhou, que você escreveu? Está preparado para isso? Você está preparado para Deus mexer em alguns planos que você não deixaria outras pessoas mexerem? Você está preparado para Jesus mudar trajetos que outras pessoas não conseguiram mudar? Você está preparado para Jesus
falar, ó, não é desse jeito, fazer aqui, você mesmo não querendo mudar o seu plano, você vai ter que mudar? Mesmo você achar que esse plano é perfeito, ele falar assim para você, ó, o que eu tenho para você, aos seus olhos não parece ser perfeito, mas é isso que eu tenho para você. Então, há uma mudança de plano, há uma mudança na vida, há uma mudança na história, há uma mudança na história de Maria, na vida de Maria, na família de Maria, no casamento de Maria, nos projetos de Maria. Há uma mudança nos projetos de José. Esquece. Talvez José não largaria aquela carpintaria para ninguém tomar conta. Talvez José não fecharia a carpintaria. Talvez José estava acostumado a todos os meses ter as suas coisas em ordem. Talvez José estava acostumado a todos os meses receber um salário X na carpintaria. José talvez estava acostumado na carpintaria ele receber todos os meses 10 mil reais, 15 mil reais, 5 mil reais de salário, né? Ter condições de fazer o melhor. Só que aí Jesus chegou na parada, meu filho. Jesus chegou no negócio, as coisas se complicam. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir dali eles começam a ser julgados pela sociedade. A partir dali Maria, aos olhos do povo, deixa de ser uma mulher honrada. A partir dali José, que era um homem até então respeitado, passa a ser desrespeitado porque é considerado um marido traído. A partir dali José é considerado um homem sem moral, porque aceita uma mulher que vai casar grávida. Talvez a partir dali, José agora vai ter que fazer o quê? Com Maria? Fugir e largar tudo para trás. E o que eu vou fazer? O que eles pensaram? Para pensar. Vamos parar para pensar aqui. Quando José recebe a notícia, também pelo anjo Gabriel, olha, você vai ter um filho, ou seja, o filho que está na barriga de Maria é fruto do Espírito e você vai cuidar dele. José pensou talvez na mente dele, maravilha, eu vou cuidar e bem, porque eu sou empresário, eu tenho uma carpintaria, eu ganho bem, eu tenho condições financeiras, sem problema. Sem contar o fato de que ele acreditou no anjo porque ele era um homem de Deus. E o anjo falou para ele, por isso que ele não repudia Maria. Então ele não repudiou Maria porque ele acreditou no anjo. Começa por aqui. Só que vamos olhar para o lado natural do negócio. Poxa, ele recebeu uma informação. O que ele pensou? Para pensar se fosse na mente de um homem normal. Pensaria da seguinte forma. Eu sou empresário. Tudo bem, o filho não é meu. É de Deus. A responsabilidade aumenta, porque é de Deus. Então, se o filho é de Deus e Deus me dá a responsabilidade para me cuidar, então cabe a mim agora gerar recurso para cuidar daquilo que Deus me deu, correto? É o que ele pensa. Só que, ao mesmo tempo, ele pode ficar tranquilo na sua naturalidade e pensar o seguinte, não vai ser problema algum. Eu sou microempresário, eu tenho uma carpintaria, eu vou ter recurso, eu vou ter condição financeira e essa criança vai ter do bom e do melhor. Só que José esqueceu que Deus entregou para José aquilo que era dele, que era de Deus para José cuidar, só que Deus não falou para José, a partir de hoje você cuida e o que é meu, quem vai prover o recurso é você, José. Não, Deus simplesmente falou, quem cuida é você, José, mas quem vai prover o recurso para cuidar sou eu. Então, eu vou fechar a sua carpintaria e você vai ter que fugir com essa criança. Você está entendendo o que Deus... aonde eu quero chegar nessa mensagem? Piora ou não piora? Porque agora ele vai ter que fugir, irmão. 9 meses, mais de 9 meses, ele vai ter que fugir. Ele vai ter que fugir. Mais de 9 meses a carpintaria de José vai ficar fechada. Eles vão ter que sair da casa que eles moravam, ou seja, quando eles tinham uma casa boa, eles vão ter que sair, eles vão ter que ir para outro lugar, um lugar desconhecido, vai ter que abandonar e largar tudo para trás. Não vai ficar lá para voltar a usar, mas vai ter que deixar para trás. Então, presta atenção, a Maria é geradora, é a geradora que Deus escolheu para gerar Jesus. Agora presta atenção para você entender. Então a Maria é geradora que Deus escolheu para gerar Jesus. Quem é que ia prover para Maria a comida, o alimento, para que Maria pudesse cuidar, para que aquilo... Olha, presta atenção que isso aqui é espiritual para você entender.
Quem é que ia gerar para Maria alimentar a criança, que era o projeto de Deus? Quem é que ia prover para Maria alimentar o projeto de Deus que estava dentro dela? O projeto de Deus que está dentro de você, Deus já está sustentando antes de sair para fora. O projeto de Deus que já está dentro de você, Deus já está sustentando antes de acontecer para o lado de fora. Vou repetir, o projeto de Deus que já foi colocado dentro de você, Deus já está cuidando antes de ser colocado para fora. Então Deus já provia o alimento para Jesus na barriga de Maria. Que ela vai ter que fugir com o bebê, grávida. Certo? Depois, irmãos, aí Maria vai ter que esperar um tempo que a criança nasce, e agora Deus, e você conhece a Bíblia melhor do que eu, você pode ler lá e procurar. Se você não conhece, não consegue procurar, coloca no Google sobre os reis magos que foram visitar Jesus. Os reis magos foram visitar Jesus, uma caravana de reis magos foram visitar Jesus e levaram riquezas, levaram condições, levaram recursos. Sabe por quê? Deus estava dizendo para José o seguinte: não é da sua carpintaria que vai sair o recurso para cuidar do projeto que eu coloquei na sua vida. Não é com as suas mãos, não é com o seu suor, não é com a sua força, não é do seu jeito, não é da forma que você programou, porque quem colocou essa criança no ventre de Maria não foi você, foi eu. Então eu coloquei esse projeto dentro dela. Então se eu coloquei o projeto dentro dela, quem vai sustentar sou eu, quem vai dar o recurso sou eu. Então por isso que eu movimentei. Presta atenção, irmão, numa coisa. Aos olhos do povo, aos olhos naturais, Jesus era somente mais uma criança. Aos olhos de Deus, Jesus não era uma criança, era um príncipe. E como é que um príncipe pode ser tratado como príncipe? Por isso que Deus enviou uma caravana de reis magos. Reis magos fala de governo. Reis magos fala que Deus mobilizou governos, mobilizou pessoas de alta patente para entregar recurso para os projetos que ele colocou dentro de Maria, dentro da vida de Maria, dentro do ventre de Maria. Porque no ventre de Maria eram projetos de reino, eram projetos reais, não eram projetos pequenos, era um projeto grandioso, era um projeto que iria beneficiar muitas pessoas. E todos os projetos que Deus coloca dentro de alguém, ou no seu interior, que está com o propósito de beneficiar muitas pessoas, Deus levanta pessoas de reino, pessoas de patentes altas, de condições para levar recursos para poder sustentar os projetos que vão beneficiar muitas pessoas que estão dentro de você. O que eu entendo aqui? Eu entendo que se os projetos que estão dentro de você não for para beneficiar mais ou muitas pessoas, Deus não se responsabiliza. Mas quando é projeto que Deus colocou dentro de você, que vai beneficiar muita gente, o próprio Deus vai enviar o recurso. Você está entendendo? Você vê como é que é? Eu venho numa linha para nós podermos falar que aceitar, receber a Cristo, né, piora as coisas. Piora, irmão. Por que piora, irmão? Se você está entendendo, se você está ouvindo, assistindo essa mensagem, você já entendeu em que sentido, o que Deus está falando. Certo? O que Deus está falando? Receber a Jesus torna a minha vida muito pior, ou seja, pode acabar com a minha vida. Aliás, eu vou ser bem enfático, não é pode acabar. Quando você recebe a Cristo de verdade, ele acaba com a sua vida. Por que eu digo que ele acaba com a sua vida? Quando você recebe Jesus de verdade, você entrega a sua vida para ele. E ele
toma a sua vida por autoridade entregue por você. E quando você entrega a sua vida para Cristo, ele acaba com a sua vida. Jesus acaba com a sua vida, irmão. Ele acaba com a sua vida. E aí, a gente passa a meditar nessa palavra, tá? Jesus, ele vem para acabar com a sua vida. Jesus vem para acabar com a sua vida. Jesus vem para acabar com a sua vida, tá? Se eu fosse inteligente, se você for inteligente, já tinha escrito aí no comentário, acaba com a minha vida, Jesus. Você vai entender, porque isso aqui não é nada, isso aqui não é uma palavra de maldição, isso aqui não é uma palavra de destruição, isso aqui não, muito pelo contrário, se você entender o que Deus está falando, isso é uma palavra de reconstrução. É uma palavra de reconstrução. Certo? É simples. Para haver uma reconstrução, é necessário ter uma destruição. Para haver cura, é necessário ter uma doença. Para haver uma ressurreição, é necessário ter uma morte. Não há ressurreição sem morte. Não há cura sem ter enfermidade. Não há reconstrução se não houver uma destruição. Então, nós precisamos entender. Eu vim aqui hoje, vim com um tema aqui, né, tem uns pernilonguinhos chato aqui, tá? É ao vivo, irmão, ao vivo é isso aí. Entendeu? Então, olha só. Eu preciso compreender em que sentido Deus está falando. Então, aceitar a Cristo e receber a Cristo, piora e acaba com a minha vida. E detalhe, irmão, quanto mais você luta para viver, quando Jesus está querendo acabar com a sua vida, é pior para você. Quanto mais, vamos mudar, quanto mais você insiste na sua vida, enquanto Jesus quer acabar com ela, é pior para você. Então, quando Jesus chega na vida de Maria e José, para tudo, filho. Esquece. Tudo piora. Porque aos olhos da sociedade, aos olhos da cultura judaica, aos olhos da cultura da região, eles estavam seguindo os padrões judaicos cristãos. Eles estavam seguindo os padrões da cultura judaica. Eles estavam seguindo os padrões da lei mosaica. Eles estavam dentro de uma linha perfeita. Casamento perfeito. Uma história perfeita. Se fosse uma história de romantismo, seria ótimo, né? Para você que já acostumou ver muitas coisas na televisão, cenas de romantismo de casais, histórias de romance, se você gosta, é porque você ainda não prestou atenção nessa história do romance de José e Maria. Se você vê tudo que acontece, fazer um parâmetro, uma análise, parar para pensar, refletir na história, aí você vai ver uma história de romantismo, de amor, aí você vai ver. Nessa história. Então, aceitar a Cristo, tudo piora. Receber a Cristo, receber a Jesus, certo? Quer ver outra história, irmão? Olha outra história legal, para a gente poder depois concluir, porque senão vai ficar muito longo. Tem muita gente, né, que não tem paciência de assistir, né? As pessoas muitas vezes têm a paciência de assistir muitas séries no Netflix, mas quando se trata de ouvir algo que venha construir algo na mente delas, que venha trazer um benefício, elas não têm paciência, né, para poder ir até o final. Estava lá, o camarada saía toda manhã para cuidar das ovelhas do seu pai, né? Era uma rotina diária dele. Você não vai ver ele pedindo reinado, você não vai ver ele pedindo oração, ele pede a Deus no Salmo 23, né? Que Deus prepara uma mesa para os seus inimigos. Talvez Davi queria ser reconhecido como um filho. E eu vou dizer mais, irmão. Davi queria ser reconhecido como filho mesmo de Jessé. Era o que ele queria. Ele queria estar na mesa com o seu pai Jessé, tomando café, comendo com seus irmãos. A vida de Davi, até mesmo nos seus salmos, reflete o quê? Um menino abandonado, porém
que tinham já uma rotina de vida. E, na sua forma de pensar, Davi, não foi ele que achou a Deus, Deus achou a ele, a Bíblia diz isso. Ele, talvez, no modo da vida perfeita para ele, seria o quê? Sentar à mesa, comer com seus irmãos. É isso que ele deixa claro no Salmo 23. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, né? Então, olha a mentalidade, a mente de Davi. O sonho dele não era um sonho de sentar no trono, não era o sonho de entrar né? Chegar no palácio, muito menos de ocupar o lugar de Saul. Davi nunca pensou nisso. Se você pegar a história de Davi, ele tinha uma rotina de vida, ele tinha um pensamento. Se você observar a história, você vai ver, olha, o pensamento de Davi era esse. E se você prestar atenção nas minúcias do Salmo, você vai ver que Davi, ele reflete no que ele escreve o desejo de ser reconhecido como filho. Ele reflete no que ele escreve o desejo de ser honrado como tal. De sentar à mesa, comer com seus irmãos, certo? De ter mais tempo com a sua família, certo? Então, não era algo que iria causar uma bagunça na vida de Davi, o que ele estava pedindo. Mas aí entra um propósito de Deus para ele. E aí que tá. Jesus foi um propósito de Deus para a humanidade. Porque você falou assim, mas eu estou falando de receber Jesus. Peraí, então tá. Então vamos mudar agora. Jesus foi um propósito de Deus para a humanidade. E quem recebeu esse propósito foi Maria. Então Maria recebeu um propósito de Deus não para ela, mas para muitos. Certo? Davi vai receber um propósito de Deus não para ele, mas para muitos. Tanto que Davi é citado até hoje. Tanto que Jesus vem da linhagem de Davi. Então, vamos para lá. Vamos pensar. Então Davi está tranquilo, entre aspas, saindo todas as manhãs, tomando conta das ovelhas do seu pai. Natural, belezinha, vamos tomar conta das ovelhas, não era o que eu queria, né? Mas a Bíblia não diz que não era o que ele queria, porque ele pegou tanto cuidado pelas ovelhas do pai, que até mesmo quando ele foi levar a comida para os seus irmãos lá na guerra, o dia que ele enfrentou o gigante Golias, a Bíblia diz que ele deixou as ovelhas com alguém tomando conta. Então ele não abandonou as ovelhas, mas chegou um tempo dele sair para deixar outra pessoa tomando conta das ovelhas do pai. Aí ele deixa as ovelhas e vai. Porém, irmão, a partir do momento que ele recebe um propósito de Deus, ele estava lá na casa dele. Aí você assim, pastor, mas a vida de Davi melhorou. Não melhorou, sabe por que não melhorou? Porque mesmo ele sendo ungido rei sobre Israel, na casa do seu pai, aquele momento, o que aconteceu naquele momento foi naquele momento. Naquele momento ele recebeu honra. Enquanto Samuel estava na casa de Jessé ungindo Davi, ele recebe a honra na frente dos seus pais, na frente dos seus irmãos. É naquele momento, mas o irmão dele não dá o braço a torcer. Por que não dá o braço a torcer? Você não reparou nisso? Por que os irmãos de Davi não dão o braço a torcer? Repare, eu vou provar o porquê que eu estou falando isso. Porque depois disso, da unção de Davi na casa de Jessé, o pai de Davi, Jessé, vai mandar Davi levar comida para os seus irmãos lá na guerra. E os seus irmãos lá na guerra ainda maltratam Davi. Lá na guerra ainda os seus irmãos ainda fazem pouco caso de Davi. Eles chegam a zombar de Davi. Dizendo para Davi, onde é? O que você está fazendo aqui? O que tu veio aí fazer aqui? Ou seja, na cabeça deles já esqueceram da unção de Davi. Certo? Então existem coisas de propósito na nossa vida que a gente pensa que as coisas vão melhorar e as coisas pioram. Lembra de José? José não estava lá, irmão? Irmão, José já estava tendo problema com seus irmãos. José já estava tendo problema com seus irmãos já não gostavam deles. E quando é que os seus irmãos passou a odiar ainda mais? A Bíblia é clara. E os irmãos passaram a odiar ainda mais José por causa dos seus sonhos. Mas os sonhos de José, presta atenção, não era dele, era sonho de Deus. Os sonhos de José não era sonho dele, era sonhos de Deus. E seus irmãos passaram a odiar ainda mais por causa dos seus sonhos. Então, piora ou não piora? Então, quando a gente observa isso aqui, a gente vai entender
Receber a Cristo, receber a Jesus, acaba com a sua vida. Destrói a sua vida. Receber a Jesus e o propósito de Deus destrói a sua vida. Acaba com a sua vida. Eu falo com todas as palavras. Acaba. Ah, pastor, tudo bem. Eu trouxe 3 referências de histórias para você. Eu trouxe a história de Maria. Aí você vai falar assim, pastor, onde está essa história? Está na Bíblia, filho. Vai lá e lê, que eu também não vou ficar aqui trazendo para você tudo mastigadinho, não. Que a minha intenção é fazer você ler a Bíblia. Certo? Onde está essa história, pastor? De José, a partir de Gênesis 37. Você vai ver a história de José, contada toda ali a partir de Gênesis capítulo 37. Tá? Onde está Davi? 1 Samuel, capítulo 16 em diante. Vai lá que você vai ver a história de Davi. A unção de Davi, capítulo 16, 17, você vai lá ver Samuel, a história falando a respeito de Davi. E aí, você vai entender o que eu estou falando aqui. Daquele momento por diante que Davi recebe a unção na casa do seu pai, nada muda, piora. Porque o que podia melhorar? Ele continuou tomando conta das ovelhas do pai? Dali por diante, tanto é... Ah, pastor, como assim? A Bíblia não diz que ele continuou tomando conta das ovelhas do pai. E por que o irmão dele perguntou quando chegou perto do gigante? E perguntou, para onde é que tu deixaste as poucas ovelhas do seu pai? As poucas ovelhas. Zombando dele. Então ele estava cuidando das ovelhas ainda. Certo? Ah, como é que o senhor fala que os irmãos dele ainda maltratavam ele? Porque os próprios irmãos, um deles chegou até ele e falou assim, já vieste aqui fazer o quê? O que tu veio fazer aqui? Ou seja, se eles tivessem respeitado, se eles tivessem aceitado, se eles tivessem visto como honra e honrasse Davi depois da unção na casa de Davi, eles não fariam isso com Davi. Muito pelo contrário. Então tem muitos propósitos e tem muitas coisas de Deus na sua vida que vai causar reações piores do que acontecia antes. A Bíblia diz, para poder encerrar aqui, depois a gente vai mais sobre esse assunto, parte 2, né? Porque isso aqui é longo. Que Jesus vai conversar com Nicodemos, e Nicodemos, ele questiona Jesus Cristo, tá? Eu até abri a Bíblia aqui, capítulo 3 de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse, Rabi, sabemos que és mestre. Sabemos que és mestre, ele está dizendo que ele, mais todo o sinédrio, sabia que Jesus era mestre. Tá? Porque as pessoas te atacam sabendo quem você é. As pessoas te rejeitam sabendo quem você é. Muitas vezes quem não sabe quem é você mesmo. Mas muita gente sabe quem você é. Isso é forte. Isso fala que muitas pessoas conhecem a sua identidade, mas muitas vezes você não conhece a sua própria identidade. Tá? És mestre vindo da parte de Deus. Olha só, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ou seja, ele está dizendo assim, todo mundo sabe que é mestre da parte de Deus. Todos. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque todo mundo pensa que aqui os sinais que ele está falando aqui é os milagres, as curas, tudo. Não, não é isso. É outra coisa. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Presta atenção, nascer de novo aqui, está falando de ver o reino, né? Ver o reino. Nascer de novo, está falando de quê? Essa vida que você está vivendo é a sua vida. Para que você viva a vida que eu quero que você viva, é necessário você perder a sua. É isso. É isso que eu estou falando. Para que você viva a vida que Deus tem para você, que nós podemos viver a vida que Deus tem para nós, é necessário que nós morramos na vida que nós escolhemos viver. Por isso, que receber a Deus, receber a Cristo, receber Jesus, receber o propósito de Deus na nossa vida, pode acabar
ou vai acabar com a nossa vida. Por quê? Porque agora nós teremos que parar de viver a nossa vida e viver a vida que Deus quer que vivamos. E para isso, a nossa vida tem que ser destruída. É forte. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Você vê que Nicodemos estava todo terreno, né? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires e que eu te disser, importa-vos nascer de novo. Então, o que Jesus está dizendo para Nicodemos é exatamente aquilo que eu estou falando para você aqui. Se você tem curiosidade para saber mais sobre essa mensagem, né? Vamos gravar depois uma parte 2. Eu sou o apóstolo Alessandro. Deus abençoe a sua vida. Curta essa página. Compartilhe esse vídeo. E se você quiser ter outras mensagens como essa e muito mais profundas do que essa, é só você ir lá no nosso canal no YouTube, Riqueza e Sabedoria Oficial, no YouTube, se inscrever no nosso canal, dá um like, certo? E você que está já no YouTube, vendo essa mensagem no YouTube, se inscreva no canal, dê um like, deixe seu comentário, o que você achou da mensagem. Se você quiser a parte 2, comente aí, e nós vamos vir com a parte 2. Até aqui tem muito mais, e eu vou trazer para você muito mais do que eu falei, com mais profundidade ainda. Se você quiser, é só você dar um alô. Manifeste-se aí, e a gente volta com a parte 2. Por quê? Receber a Cristo, receber Jesus, aceitar a Jesus, acaba com a sua vida. Deus abençoe, fica com Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, que eu vou desligar esse mistério aqui agora. Não, aqui.